Olá, amigos queridos. Espero encontrá-los muito bem, com muita saúde, em harmonia entre vocês mesmos e com todos os seus. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui me dirigindo a vocês, né? A oportunidade de poder estar, pelo menos tentando, cumprir com a determinação do nosso Mestre Jesus de passar a sua mensagem para vocês e dessa forma eu poder também, para passar para frente, isso eu preciso primeiro estudar, compreender, assimilar para mim mesma e buscar trazer o melhor dessa mensagem para mim, para que confiança eu possa trazer a vocês e que essa mensagem realmente chegue aí até os seus corações, com muito amor e carinho, com respeito. E dessa forma, agradecemos ao nosso Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui conversando mais uma vez. E que Jesus esteja nos envolvendo agora e sempre com seu amor e sua luz. E que assim seja. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos hoje tratar do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E aqui é tratado sobre o assunto do dom de curar, fala sobre a responsabilidade, por exemplo, dos médiuns, né? Do modo geral, não médiuns, simplesmente médiuns espíritas, porque todos nós, na verdade, somos médiuns. Nós temos uma capacidade sensitiva particular de cada um de nós. Então, o que nós fazemos com essa capacidade, com esse dom que nos foi permitido ter, desfrutar dele, ter essa ferramenta, o que nós estamos fazendo, quais são nossas atitudes com essa ferramenta que nos foi permitida utilizar. Estamos utilizando bem para aquilo que ela foi criada, que ela foi desenvolvida, que ela nos foi cedida? Ou estamos buscando obter, digamos assim, benefícios exclusivos para nós com esse tipo de faculdade, né? Essa habilidade de podermos chegar até as pessoas através da conexão que fazemos com a natureza, com a espiritualidade. Então, trata desse assunto, que é muito importante, não somente para aqueles que se colocam como médiuns, mas para todos nós, como eu já disse, porque todos nós temos a nossa própria sensibilidade e que no Espiritismo chamamos de mediunidade. Aquelas coisas do tipo: puxa, estava pensando agora em você e você ligou para mim. São conexões que nós temos com as pessoas, cada um com a sua, certo? Mas a parte principal que eu vou focar aqui é sobre as preces pagas. Então, dizendo sobre um trechinho de São Lucas, no capítulo 20, nos versículos 45, 46 e 47, como também São Marcos, como também São Mateus, se trata desse trecho. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas.
essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Ok, Jesus está se referenciando aqui, se referindo, na verdade, sobre aqueles que pegaram para si a incumbência de orar, de fazer uma prece por uma pessoa, por uma família, por uma situação em si, como sendo eles aquele intermediário entre as pessoas em questão e Deus. Seria uma responsabilidade muito grande, né? Pois é. Seguindo aqui, Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcar as fortunas. Então, o objetivo era simplesmente o financeiro. Olha só, que pobreza de espírito, de alma. Quando a pessoa se utiliza disso somente com a intenção financeira. Bem claro. E aqui continua no Evangelho. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender as do soberano do universo? Boa pergunta, né? Algumas vezes vocês já passaram pela situação de alguém que vira para vocês e fala: puxa, você é uma pessoa com tanta dedicação, você está sempre em orações, você é uma pessoa que está buscando sempre fazer o bem, fazer as coisas honestamente, justamente, ser uma pessoa correta, enfim, tentando ser um cristão de verdade? Será que você poderia pedir para Deus me ajudar nisto? Alguma vez alguém já fez isso com vocês? Ok, nós entendemos que a pessoa muitas vezes está passando por um período tão difícil de acreditar, né? Tão difícil de se fortalecer em sua fé, por tantas dificuldades que está passando, por tantas provações, que às vezes ela se sente, digamos assim, um pouquinho inferior. Pois é. Mas vamos deixar o nosso recado aqui a esses nossos irmãos que passam por dificuldades. Deus ama a todos nós da mesma forma. Por quê? Nós somos seus filhos, nós somos suas centelhas divinas.
Ele nos criou. Se hoje nós, como mães, pais, que têm tantos defeitos, tantas coisas por se melhorar ainda, vamos assim dizer, em relação aos filhos, nós deixamos para lá tanta coisa, tantas coisinhas que eles fazem. Nós relevamos, passamos por cima do nosso orgulho, muitas vezes até da razão, do bom senso. Olhamos para aquela criatura com todo o amor do nosso coração, respiramos fundo e falamos: puxa, ele ainda não consegue compreender isso. Imagine Deus, que é a perfeição absoluta, que é o amor sem medidas. Como Ele nos vê, como Ele nos encara. E Ele sabe muito bem que é exatamente nos momentos de fragilidade dos seus filhos que eles abrem seus corações, que eles abaixam a sua cabeça vaidosa, orgulhosa, altiva, cheia de si, e falam: Pai, por favor, eu não sei mais o que fazer, me ajude, me direcione. Ele sabe disso. Então, por que, meus amigos, uma outra pessoa faria a prece por nós? Por que isso? Por que delegar uma coisa tão maravilhosa que é uma conexão com o nosso Pai? Que é a conexão com esses irmãos da espiritualidade que nós confiamos tanto, que são, eles sim, intermediários de Deus, não porque sejam perfeitos, não, mas porque já têm um preparo, já se melhoraram o suficiente para poderem estar nos ajudando mais diretamente. Mas eles não são deuses também. Não, senão não haveria Deus o absoluto, o perfeito. Haveriam vários deuses e nós sabemos que isso não existe. Existe um Criador, senão ele não seria Deus. Ok, nós podemos pedir para alguém orar por nós, para nós nos fortalecermos, para ele pedir a Deus para nos envolver com a sua luz bendita? Sim, com certeza. Quanto mais vibrações do bem, vibrações amorosas nós recebemos, melhor para nós. E da mesma forma, quanto mais vibrações amorosas nós desenvolvemos em nosso coração para direcionarmos aos nossos irmãos, ótimo para nós, nós estaremos cultivando a nossa terra com boas sementes, estamos regando os nossos bons sentimentos, estamos cultivando boas práticas. Nós estaremos, sim, nos beneficiando disso também. Porque para poder fazer o bem, primeiro eu preciso sentir a necessidade do bem para mim e saber que o bem é importante para mim. Aí eu consigo fazê-lo para os outros. Então, meus amigos, nós precisamos confiar nesse Deus, nesse pedacinho de Deus que existe dentro de nós. Nós somos filhos dele. Nós somos suas criaturas. Ele nos ama incondicionalmente, porque ele sabe ainda dos nossos limites.
Ele sabe muito bem até onde nós podemos ir e que nós dependemos muitíssimo da luz, do fortalecimento dele. Nós somos dependentes dessa conexão, todos nós, em qualquer grau de evolução que nós estejamos. Ele é o absoluto. Então, meus irmãos, vamos pedir ajuda? Sim, vamos pedir ajuda. Nós precisamos de ajuda? Sim, todos nós. Estamos precisando de muita ajuda para nos mantermos firmes, confiantes. Mas nós somos capazes de fazer essa conexão. Por que não? Porque Deus não nos ouviria? Porque nós fizemos tantas coisas erradas? Ele já sabe. Ele já sabe. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, quando é que nós vamos assumir a nossa responsabilidade sobre nós mesmos? Quando? Quando nós iremos confiar nessa nossa conexão com Deus? Nós estamos sempre estudando muito, lendo muito, assistindo muito. Quando é que nós vamos pôr em prática tudo isso? Deus tem um projeto grandioso para cada um de nós, meus irmãos. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui à toa, não. Existem metas, existem projetos para cada um de nós. Então, nós estamos aqui não para aprimorarmos esse corpo físico. Precisamos dele, sim. Precisamos cuidar da sua higiene, cuidar caso ele precise de alguma medicação. Precisamos zelar para ele estar funcionando perfeitamente. Para quê? Para que nós possamos utilizá-lo como nossa ferramenta de manifestação aqui neste plano físico. Deus não nos criaria para ficarmos sofrendo dor física. Não. A dor física faz parte do nosso aprendizado, para aprendermos a sermos responsáveis por aquilo que nos é cedido para utilizarmos. Estamos cuidando bem desse corpo físico que nos foi permitido utilizar nesta existência? Estamos? O que nós estamos ingerindo? Será que o que nós estamos ingerindo faz bem realmente para a manutenção das células desse corpo? Elas estão conseguindo realmente cumprir com suas funções vitais da forma para a qual elas foram programadas? Será que nós estamos dando condições desse corpo estar bem, saudável? Para quê? Para nós utilizarmos muito bem e podermos nos manifestar aqui, podermos trabalhar, podermos falar, podermos agir, podermos dar, receber, aprendermos todas as lições que precisamos aprender aqui nesse plano. Olha só, uma coisa tão simples. Nós estamos cumprindo com isso? Pelo menos cuidar do nosso corpo. E será que, sendo essa uma atividade, digamos, uma responsabilidade tão pequenina como essa, o que nós estamos fazendo com aquelas mais sutis em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos? Tudo isso afeta o nosso corpo físico.
E se afeta o nosso corpo físico, como está o nosso corpo espiritual? Porque nós não somos somente isto aqui, que é tão importante. Não, meus amigos. Nós viemos para aprendermos com as dificuldades, com aquelas situações mesmo. Sim, a olharmos para elas e falarmos o que essa situação em especial está trazendo de aprendizado para mim, para que eu me transforme em um espírito, um filho de Deus. É nesse sentido que eu estou falando. Um filho de Deus melhor do que eu já fui até hoje. O que eu tenho que aprender? Puxa, olha, eu tenho que aprender pelo que eu estou vendo, pela emoção que eu senti, pelo tipo de pensamento que eu tive, que eu preciso me observar melhor nos momentos de dificuldade e usar melhor o meu bom senso. Eu não posso me deixar levar pelo impulso de me proteger. Por exemplo, eu preciso verificar que não é no impulso da situação que eu vou resolver. O impulso é algo importante, sim, ele faz parte da nossa proteção. Nós estamos protegendo, resguardando a nossa existência. Ele é importantíssimo, mas não é no impulso que nós vamos resolver as situações de seres humanos que já raciocinam, que já têm sentimentos. Passamos dos instintos, já temos sentimentos. Nós evoluímos. Então, nós estamos aqui nos preparando para algo muito maior, que Deus está programando a cada dia para nós. Será uma existência após a outra que nós iremos aprendendo. Então, amigos, vamos fazer a nossa conexão com Deus. Sim, nós e nosso Pai e Mãe, Ele nos gerou, né? Essa energia maravilhosa que nos envolve, esse absoluto, que nome nós quisermos dar, não importa o nome, é quem nos criou. Nós somos uma parte dele, ele está em nós, ele está em todo lugar. É essa consciência que precisamos ter. Nós não somos um. Hoje nós cuidamos deste um, mas este um faz parte de um contexto maior. Então, este um precisa estar em equilíbrio, em harmonia. Então, ele contribui para o todo e o todo contribui para este um se fortalecer. Amigos, a prece é uma ferramenta maravilhosa da qual nós dispomos. Vamos nos conectar ao nosso Pai. Vamos conversar com Ele. Não ficar chorando, não, reclamando, não. Pai, me ilumina agora para eu encontrar a melhor solução. Pai, me fortaleça agora para eu poder ter forças para dar o meu melhor nesta situação. Não preciso de ninguém. Não preciso. Ele está de braços abertos, nos esperando sempre. Vamos fazer essa conexão.
Ele está sempre disposto. E nós, muitas vezes, nos sentimos tão pequeninos, tão insignificantes, tão cheios de defeitos. Ele não nos criou para isso, para nos sentirmos assim. Não, é uma fase de aprendizado. Então, já de que Ele é o soberano, mas Ele que nos criou, nos conhece e nos ama, independentemente do que estivemos fazendo no passado, vamos hoje fazer a diferença e vamos nos conectar a Ele. Pai, estou aqui. Eu quero ser a sua ferramenta. Pai, utiliza-me para fazer deste mundo um mundo que seja melhor, tanto para mim como para todos os meus irmãos. Pai, eu estou aqui. Eu sou a sua ferramenta. Jesus não disse que Deus se manifesta através da sua criação? Vamos nos colocar assim, meus irmãos. Pai, por favor, permita que eu seja uma ferramenta de manifestação sua. Muito obrigada. Estejam na luz. Beijo no coração de cada um. Até a próxima.